Estamos de volta. Vamos continuar então. A gente estava falando sobre Empédocles e sua discordância em algumas teorias do seu grande rival filosófico, Heráclito. Bom, existem duas coisas a se notar quando a gente pensa na filosofia de Empédocles, que é o ódio e o amor. Ele entende que essas duas concepções filosóficas, elas são unidas uma à outra, e elas, na verdade, se completam, né? Ele acredita que os elementos têm o mesmo formato. Da mesma forma que a água ela apaga o fogo, o ar intensifica o fogo. É como se os elementos eles se autocompletassem. E a partir dessa teoria, o ódio completa o amor dentro da concepção de que ninguém seria 100% feliz sentindo somente ódio e que ninguém seria 100% feliz sentindo somente o amor. Dentro da teoria do Empédocles, ainda há uma outra coisa muito abordada, e eu quero que vocês prestem bem atenção, porque essa teoria, galera, ela surgiu há mais de 2000 anos atrás, tá? Sem o entendimento da física, sem o entendimento do cosmos que a gente tem hoje. A cosmologia atomista, ela entendia que existia um átomo, algo muito pequeno, algo muito minúsculo, e que poderia, inclusive, ser repartido. Repartido, viu? Estamos falando de pensamentos filosóficos de séculos, de milênios atrás, que já compreendiam uma divisão de átomo. Eles compreendiam que a junção desses átomos era o que ajudou com o surgimento das coisas em todo o universo, tanto fora da Terra como aqui dentro no nosso planeta. Vamos dar uma olhadinha aí nesse pequeno texto? Ele diz: com o heraclitismo, ou seja, as ideias de Heráclito, e o eleatismo, a ideia de Parmênides. Parmênides é o Empédocles que falamos, tá? E ele era da cidade de Eletéia, e por isso, eleatismo. A filosofia pré-socrática chegava a um novo patamar de especulação, ampliando ao máximo o repertório de questões sobre a physis, a natureza humana, como a gente falou, né? E examinando-as em profundidade. Em Heráclito, a cosmologia adquiria, intensidade com a sua investigação concentrada nas transformações do mundo, o devir. Em Parmênides, na escola eleática, em geral, a atenção às regras da razão substitui a cosmologia pelo discurso do ser, a antologia. A antologia, vamos lembrar, é aquela que fala que nós, os seres, são únicos, imutáveis, né? Então vejam que há aí um conflito de pensamentos, um conflito de filosofia. E esses conflitos, pessoal, eles são muito importantes dentro da filosofia. A filosofia, ela nada menos é do que o debatimento de ideias, o conversar, o argumentar. Seria muito fácil se alguém virasse para você, contasse uma coisa e você acreditasse. Mas a gente argumenta, a gente critica, a gente busca dados. Uma vez que isso acontece, a gente vai ter uma união das coisas. A gente vai ter um fortalecimento dessas coisas. E é por isso que a filosofia ela vai se tornar algo cada vez mais presente na nação grega. Bom, os sofistas, eles foram importantes por inventar algumas regras que regeram a sociedade durante muito tempo e vão reger ainda alguns dessas normas até os dias de hoje. A ética foi uma das coisas mais utilizadas como argumentos por esses gregos antigos. Eles entendiam que a união de um pensamento ético ela daria início à moral. Então, se vocês, nos juntássemos
e todos com pensamentos iguais, regêssemos uma Constituição, ela teria uma cara aproximada. Isso se a gente pensa igual. A moral e os costumes nas sociedades são coisas que se completam. Isso significa que se eu tiver um país de religião islâmica, todos irão entender como certo que uma mulher precisa usar burca em todos os lugares. Todos vão entender como certo que não é possível haver homossexuais na sociedade. Isso, em uma sociedade ocidental, aqui no Brasil, é visto como um absurdo, né? Ultimamente, tem se aprimorado muito esse tipo de pensamento mais abrangente, que visa dar mais voz a essas pessoas outrora reprimidas pela história, né? Entretanto, precisamos entender, pessoal, que isso é uma concepção extremamente cultural, ok? Existem países, por exemplo, onde é proibido você ter mais de um filho. Isso não existe aqui no Brasil? Não seria um absurdo pensar nisso, de acordo com a forma como a gente vê uma sociedade? Não, não é absurdo. É bem o embasamento dessa moral. A nossa moral não nos permite compreender isso. A moral de outros países, sim. Um exemplo ótimo para vocês compreenderem. Há pouco tempo atrás, muitos escândalos na mídia divulgaram relações de meninas com 10, 11 anos de idade se casando com homens de 30, 40, 50 anos. A gente viu isso, a mídia explorou essa ideia como um absurdo. Entretanto, pessoal, dentro da cultura daquela sociedade, ali naquela região, né, na Tailândia, na Malásia, em partes da Índia, isso é algo normal. E, inclusive, alavancado pelas famílias, que querem logo que suas filhas se casem, saiam de casa, tenham filhos, inclusive, né? Bem, vamos falar do Sócrates. Quem foi esse cara que mudou a filosofia? E mudou mesmo, viu? Antes de Sócrates entrar na filosofia, a filosofia era somente uma forma de falar, uma forma de estudar. Você era inteligente? Gostava de descobrir, redescobrir o universo? Você era um filósofo. E ponto final. Não tinha ainda, sabe, esse aprimoramento, essa vontade de pesquisar. Não. Por que um sofista não aderir às ideias dos filósofos de Mileto? É o Sócrates que vai mudar isso aí. E é por isso que, apesar de Tales de Mileto ter sido, sim, considerado o primeiro filósofo da história, é o Sócrates que vai ganhar o renome de pai da filosofia. E por que ele ganha esse renome? Bem, Sócrates, ele acreditava na essência do homem. Ele acreditava que essa essência, ela era única, que cada homem, que cada ser, ele tinha sua própria essência. Portanto, a minha é diferente da sua. Porém, todas as nossas essências, elas teriam, vamos dizer, a mesma possibilidade de crescimento. Isso significa, de acordo com as ideias de Sócrates, que todo ser humano tem conhecimento. Acontece que nem todo ser humano busca extravasar, mostrar desse conhecimento. E é aí que ele vai utilizar a chamada areté, a virtude. Cada um tem a sua virtude, cada um tem a sua especialidade. Sendo assim, eu tenho o mesmo conhecimento que você, viu? Entretanto, uma virtude me fez ter uma preferência de optar em fazer faculdade de humanas, enquanto você, por mais que tenha a mesma essência que eu, pode optar em fazer uma faculdade de exatas, optar pela área da saúde. Então percebam que a essência, ela é única, mas com as mesmas possibilidades. E quem gera
O resultado dessa possibilidade é a virtude, é a areté interna dentro de cada um de nós. Sócrates ele vai utilizar uma maneira bem peculiar para fazer esse pensamento, essa virtude ser extravasada, ir para fora, ser compreendida. Ele vai utilizar a dialética. Antes da gente falar o que é a dialética, é muito importante a gente entender que Sócrates entendia que a filosofia ela utilizava-se de uma ferramenta chamada maiêutica. A maiêutica de Sócrates era nada menos do que um termo grego de dar à luz. Sócrates se sentia o parteiro de ideias. Então, ele usava a dialética, o diálogo, para expor essas ideias e fazer com que fazer com que a galera da época pudesse pensar, pudesse adquirir pensamento crítico, indagar. Essa é a essência da filosofia, pessoal. Indagar, criticar. Não só ouvir uma coisa e guardar para si. E esse não só ouvir uma coisa e guardar para si foi levado tão à risca pelo Sócrates que ele foi um filósofo muito importante sem escrever uma obra sequer. Não escreveu nada. Ele entendia que o conhecimento não era algo passado de um objeto para você. Bom, olha você aí vendo aula no computador e o objeto te passando conhecimento, né? Mas não tinha computador na época, pessoal. Então, dá uma folga para o Sócrates, tá? Ele entendia que era a essência humana, o calor humano, o diálogo, sabe? O debate que instigaria esse seu conhecimento. Assim sendo, um livro? Não. Você precisa disso aqui, ó, de diálogo, de indagação. E é aí que os estudantes, os jovens atenienses que seguiam Sócrates, vão começar a indagá-lo. Ué, não é você que fica indagando a gente o tempo todo? A gente vai perguntar coisa para você também. E a resposta dele é uma das frases mais famosas de toda a filosofia, uma das mais famosas da história. Ele responde: só sei que nada sei. E todo mundo fica: mas você não sabe? Você sabe tudo. Não, eu não sei de nada. São as perguntas que vocês estão me fazendo que vão me fazer refletir, pensar, montar um argumento, montar uma teoria, e aí eu vou estar a par de alguma situação. Mas conhecimento eu não tenho. Conhecimento eu adquiro. Galera, Sócrates vai ter muitos seguidores. E o principal desses seguidores, o mais engajado, aquele que secretamente escrevia os diálogos de Sócrates, era Platão. Ele também era um ateniense e seguia Sócrates, era, vamos dizer assim, o seu braço direito em várias das caminhadas, em vários dos diálogos e argumentações utilizadas pelo Sócrates. Sempre Platão estava ao seu lado, sempre Platão estava perto dele. O problema é que os dizeres de Sócrates, a forma como ele pregava essas ideias, ela não vai ser bem vista pela sociedade ateniense. Apesar de, sim, os atenienses darem razão à filosofia, se governarem pela razão, né, eles vão entender como erradas as ideias de Sócrates. Sócrates compreendia que o homem ele é dono de si próprio e que uma virtude ela não poderia ser passada para trás, jogada fora. Se você tem a virtude, se você tem a aptidão de ser um médico, por que você vai ser eletricista? Ah, porque o meu pai tem uma loja de eletricista. Não. Isso vai ser uma das principais causas da morte de Sócrates. A gente vai falar já já. Vamos para outro breve intervalo.